Você tem dúvidas? Então talvez esteja evoluindo. Duvide, mas avance. Existe um momento na vida em que certezas carregadas por anos começam a ruir. Você passa a hesitar sobre ideias que antes defendia com firmeza. Revê pessoas, escolhas e a própria maneira de enxergar o mundo. O primeiro pensamento costuma ser inquietante. Talvez eu esteja regredindo. Talvez esteja perdendo a clareza. Mas e se esse desconforto não for sinal de fraqueza? E se revelar que sua consciência cresceu além das antigas respostas? Se você tem dúvidas, talvez esteja evoluindo. Hoje, vamos compreender por que a dúvida honesta pode ser sinal de amadurecimento e por que a necessidade de estar sempre certo aprisiona a inteligência. Mas existe uma segunda armadilha. Quando as certezas desaparecem, algumas pessoas deixam de avançar. Não deseja estar certo. Deseja aprender. Mesmo quando a evolução lhe traga mais dúvidas. A paralisia começa quando decidimos que só agiremos depois que tudo estiver perfeitamente claro. Queremos eliminar os riscos, conhecer todo o percurso antes do primeiro passo e ter a garantia de que jamais cometeremos erros. Mas a vida não oferece essa segurança. Ela é uma travessia que acontece enquanto ainda estamos aprendendo a seguir. Nenhum viajante experiente conhece cada curva antes de partir. Ele estuda o que pode, prepara sua bagagem e inicia o caminho, sabendo que precisará interpretar os sinais e corrigir a rota durante o percurso. Algumas respostas só aparecem depois que começamos a caminhar. Aprendemos sobre coragem quando o medo surge. Aprendemos sobre limites quando alguém tenta ultrapassá-los. E aprendemos sobre nós mesmos quando a vida não segue o roteiro que havíamos escrito. Permanecer parado também é uma escolha. E, muitas vezes, suas consequências só aparecem quando já perdemos tempo demais. O mundo não interrompe seu movimento enquanto procuramos uma certeza absoluta. Sabedoria não é conhecer antecipadamente cada passo. É avançar com consciência suficiente para mudar de direção quando necessário. O arrogante acredita que não pode errar. O sábio reconhece que pode estar errado, mas não permite que esse medo o impeça de viver. Uma bússola não revela todos os obstáculos da jornada. Ela apenas oferece uma direção. E nenhuma bússola ajuda quem se recusa a sair do lugar. Durante o caminho, batalhas surgirão. Algumas precisarão ser enfrentadas. Outras servirão apenas para consumir nosso tempo, nossa energia e nossa paz. A pessoa dominada pela vaidade entra em todo o conflito porque precisa provar que está certa. Mas escolher uma batalha também exige sabedoria. Nem toda provocação merece resposta. Nem todo confronto exige nossa presença. A verdadeira vitória quase sempre acontece dentro de nós. Quando controlamos o impulso de responder. Quando reconhecemos um erro com dignidade. Ou quando seguimos adiante sem precisar provar nosso valor. Não tenha vergonha de corrigir o rumo. Vergonha maior seria reconhecer o erro e permanecer nele apenas para não admitir que poderia ter escolhido melhor. Se você tem dúvidas hoje, acalme seu coração. Isso não significa necessariamente que esteja perdido. Pode significar apenas que chegou a uma parte da vida que exige uma consciência nova. Suas antigas respostas talvez já não sejam suficientes porque seu olhar se tornou mais amplo. Não permita que a dúvida o aprisione. Use-a para observar melhor, escolher com mais cuidado e avançar com humildade. A vida não exige que você conheça todo o caminho antes de partir. Exige apenas que não confunda arrogância com segurança, nem prudência com imobilidade. Observe os sinais. Corrija sua rota quando for necessário. Escolha as batalhas que realmente importam. E continue caminhando. Porque duvidar não significa abandonar o caminho. Às vezes, significa que finalmente estamos preparados para percorrê-lo com mais sabedoria.
Ao sábio não importa vencer uma discussão, mas sair dela mais lúcido. Ele defende suas ideias, mas não as transforma em prisões. Escuta sem se submeter. Questiona sem arrogância. E mantém dentro de si um espaço onde a verdade possa entrar, mesmo quando ela incomoda. A vida não espera que todas as dúvidas desapareçam. Você vai aprendendo enquanto caminha. A paralisia começa quando decidimos que só agiremos depois que tudo estiver perfeitamente claro. Queremos eliminar os riscos, conhecer todo o caminho antes do primeiro passo e ter a garantia de que jamais cometeremos erros. Mas a vida não oferece essa segurança. Ela é uma travessia que acontece enquanto ainda estamos aprendendo a navegar. A trilha ganha um tom de movimento. Nenhum viajante experiente sabe prever cada acontecimento do percurso. Isso tiraria toda a empolgação da viagem. Ele estuda o que pode, prepara sua mochila e parte, sabendo que precisará interpretar os sinais e corrigir a rota durante a viagem. Algumas respostas só aparecem depois que começamos a caminhar. Aprendemos sobre coragem quando o medo surge. Aprendemos sobre limites quando alguém tenta ultrapassá-los. E aprendemos sobre nós mesmos quando a vida não segue o roteiro que havíamos escrito. Permanecer parado também é uma escolha, e, muitas vezes, suas consequências só aparecem quando já perdemos tempo demais. O mundo não interrompe seu movimento enquanto procuramos uma certeza absoluta. Sabedoria não é ter certeza sobre cada passo. É avançar com consciência suficiente para corrigir o rumo. O arrogante acredita que não pode errar. O sábio reconhece que pode estar errado, mas não permite que esse medo impeça de viver. Uma bússola não revela todos os obstáculos da jornada. Ela apenas oferece uma direção. E nenhuma bússola ajuda quem se recusa a sair do lugar. Durante a travessia, batalhas surgirão. Algumas precisarão ser enfrentadas. Outras servirão apenas para consumir nosso tempo, nossa energia e nossa paz. A pessoa dominada pela vaidade entra em todo o conflito porque precisa provar que está certa. Mas escolher uma batalha também exige sabedoria. Nem toda provocação merece resposta. Nem todo confronto exige nossa presença. A verdadeira vitória quase sempre acontece dentro de nós. Quando controlamos o impulso de responder. Quando reconhecemos um erro com dignidade. Ou quando seguimos adiante sem precisar provar nosso valor. Não tenha vergonha de corrigir o rumo. Vergonha maior seria reconhecer o erro e permanecer nele apenas para não admitir que poderia ter escolhido melhor. Se você tem dúvidas hoje, acalme seu coração. Isso não significa necessariamente que esteja perdido. Pode significar apenas que chegou a uma parte da vida que exige uma consciência nova. Suas antigas respostas talvez já não sejam suficientes porque seu olhar se tornou mais amplo. Não deseje estar certo para proteger o ego. Deseje aprender. A vida não exige que você conheça todo o oceano antes de partir. Exige apenas que não confunda arrogância com segurança, nem prudência com imobilidade. Aprenda com os ventos. Corrija sua rota quando for necessário. Escolha as batalhas que realmente importam. E continue caminhando. Porque duvidar não significa abandonar o caminho. Às vezes, significa que finalmente estamos preparados para percorrê-lo com mais sabedoria. Ao sábio não importa vencer uma discussão, mas sair dela mais lúcido. Quem precisa estar sempre certo fecha-se em seu casulo de vaidade e abandona o mais importante, evoluir em conhecimento. Sou o Mestre Malcan, e esta foi a reflexão de hoje. Não deseje estar certo. Deseje aprender. E, mesmo quando não tiver todas as respostas, avance com consciência.